Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado. É certo que os problemas associados à Casa de Ouro vêm de longe. É certo que vários governos, ao longo do tempo, foram encontrando soluções com a direção da Casa de Ouro. Houve acordos que foram evoluindo, que foram sendo tratados e assinados. Também é certo que o anterior governo fez uma proposta à Casa de Ouro. Proposta global que permitia resolver as questões financeiras, as questões económicas e também as pendências judiciais entre o Governo e a Casa do Douro. Permitia, entre outros problemas, resolver as questões salariais dos trabalhadores desta instituição. Essa proposta não era definitiva, estava a ser negociada, era apoiada pelos trabalhadores e só não foi concretizada e assinada por questões de âmbito fiscal e porque, entretanto, o Governo foi demitido. Sem dúvida, era uma boa base de trabalho. Era uma boa base de trabalho reconhecida por todos os interlocutores, quer a direção da Casa de Ouro, que já aqui ouvimos, quer pelos trabalhadores, quer pelas diferentes associações. Passados 25 meses, tudo parou, piorou e, obviamente, andou para trás. Foi nesta Comissão e neste Parlamento várias vezes referido que o Ministério da Agricultura estava a trabalhar numa nova proposta. Foi dito aqui pela Sra. Ministra, foi dito aqui pelo ex-secretário de Estado, que essa proposta estava a ser ultimada pelo Ministério das Finanças, que estava quase. Afinal, passam-se meses e meses e meses, direi até já se passaram anos e nada, zero. Apenas palavras, apenas boas intenções e foi aqui sublinhado pelo Presidente da Casa de Ouro que de negociação e de proposta não existia rigorosamente nada. Foi dito nesta Comissão, é verificar as atas. O ex-secretário de Estado, nas suas várias visitas ao Douro, pediu várias vezes esperança e aos trabalhadores que tinham meses e meses de salários em atraso, sugeriu-lhes que tivessem fé. Mas, Sr. Secretário de Estado, esperança e fé, neste caso, nada resolvem e nada resolveram. Temos 25 trabalhadores com mais de 35 meses de salários em atraso e, estranhamente, a Autoridade para as Condições de Trabalho não atua, a Segurança Social não age e esta situação indigna, esta tragédia continua. E a vida destes 25 trabalhadores também continua, mas em agonia e em suspenso. Sr. Secretário de Estado, as pessoas podem e devem, de facto, estar em primeiro lugar. Está na hora de se encontrarem soluções. Está na hora de pararem de brincar aos governos, de recomendarem fé aos trabalhadores e resolverem, de facto e em concreto, esta situação. O Ministério da Agricultura pode e deve resolver esta situação dos 35 meses de salários em atraso. O Governo pode e tem que parar de sacudir a água do capote e dizer aquilo que aqui o Sr. Secretário de Estado disse. Bem, nós vamos pedir um mandato ao Conselho de Ministros, vamos negociar e, na melhor das hipóteses, lá para o final do ano, não com 35 meses, mas provavelmente com 39 ou 40 ou 50, ninguém sabe, talvez possamos ter uma solução para estes trabalhadores. Sr. Secretário de Estado, deixo-lhe um apelo. Disse que não há impossíveis. Neste caso não há de facto impossíveis. Falei-lhe em duas instituições, a Autoridade para as Condições de Trabalho, a Segurança Social, tudo instituições na dependência do Governo da República, têm o dever, têm a obrigação de parar com este escândalo. Aproveito, até porque tenho tempo, para lhe colocar mais duas questões. O Sr. Vice-Presidente do IVDP afirmou aqui que tinha em sua posse uma nova avaliação dos vinhos da Casa de Ouro. Havia uma avaliação de 2009 e uma avaliação de 2011. O Presidente do IVDP, numa reunião do Interprofissional, desmentiu e disse que, afinal, a única avaliação que existia era a de 2009. A pergunta que lhe deixo é se há ou não há mais que uma avaliação e quais os montantes que revelam ou que reportam essa avaliação.
Por último, uma última questão. Foi a concurso a direção do lugar de diretor do Instituto Junhos de Ouro e Porto. Estranhamente, o local de trabalho referido nesse concurso, para além de outras questões, percebemos todos que o concurso era direcionado, mas depois poderíamos discutir isso, mas uma das coisas estranhas que vinha nesse concurso é que o local de trabalho era o Porto. Sendo a direção, na estrutura orgânica do IVDP, sendo a direção e a sede desse instituto na Régua, porquê de colocarem o local de trabalho para o futuro diretor no Porto? É mais uma forma de fragilizar o Douro, de fragilizar o Instituto Junhos de Ouro e do Porto com sede na Régua e de se ensaiar uma primeira transferência para que essa sede saia da Régua e se volte a deslocar para o Porto? Muito obrigado.